Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao segundo episódio aqui com Jorge Pacheco. Jorge, vamos falar aqui das diferenças entre o hub de inovação e um distrito de inovação. Então, normalmente, um distrito de inovação, você envolve os bairros, você envolve, cidades, etc. Esse tipo de projeto, assim, vocês sentam junto com órgãos governamentais, quer dizer, das subprefeituras para fazer isso? Ou é uma coisa meio isolada que você faz com a iniciativa totalmente privada? Quer dizer, até que ponto os órgãos públicos participam e criam a regulamentação desses distritos, né? Não no hub. Legal, uma boa pergunta. Eu acho que sempre tem que ter a conversa com o público, né? Em primeiro lugar, respeitar, né, todo o plano diretor da cidade, né, que tiver, para entender realmente como funciona o desenvolvimento, né, como que pode se desenvolver ali a parte imobiliária. Muitas vezes a iniciativa privada tem exemplos também de grandes áreas fechadas, né, que se cria e um grande player faz a maior parte do investimento, mas o que é mais comum é realmente estar dentro de um plano, né, do governo, da cidade, do estado, seja quem for o dono quem lidera a área, de criar os atrativos, né, para que a indústria se desenvolva ali. Né? Eu acho que esse que é o mais comum da gente ver nessa parceria do público e privado. E é muito importante também entender com a população local, né, realmente o que vai se criar ali, porque um distrito de inovação ele é interessante, que ele não é simplesmente um lugar onde as pessoas trabalham, né, se cria ali um novo bairro onde se trabalha, onde se vive, né, onde se aprende e onde se tem entretenimento e outras coisas, né, então a gente costuma usar a expressão, né, do work, live, learn and play. Então, tudo isso tem que ser construído realmente com diálogo também com a população, né? Entender realmente o que é preciso ali, no momento que vai se investir, construir, por exemplo, diversos prédios, né, para abrigar iniciativas, sejam laboratórios de ciências, sejam laboratórios para empresas de tecnologia, enfim. Vai criar esses prédios, é importante também criar os outros equipamentos para receberem as pessoas, né? Então, a gente está falando de restaurantes, de entretenimento, de escolas, né, tudo que precisa ter realmente a região para atrair, né, as pessoas. Então eu diria que é uma combinação, assim, tem que ser uma conversa entre diversos players, né, mas geralmente a gente vê, sim, o governo participando, né, muito importante realmente ter esse estímulo, né, os grandes cases de sucesso a gente sempre vê que existiu, né, um grande interesse do governo de estar fomentando, né, de estar trazendo desenvolvimento para a região e para isso criando estímulos. Não, bem interessante, cara. Eu lembro, eu estava falando com o pessoal de Portugal, acho que na segunda-feira, e eles falaram que na semana passada, se eu não me engano, foi assinado, né, um acordo, o EU Startup Nations, né, que promete o fomento de startups no mercado comum europeu, né, quer dizer, efetivamente você ter regras ali no próprio das nações que fazem parte ali do mercado comum europeu. E aí, falando exatamente com eles, né, eles fazem muita conexão com o Brasil, tudo, e falam assim, nossa, eu não consigo fazer isso com o órgão federal, normalmente eu faço estadual, né, quer dizer, eu faço isso, sei lá, com o governo do Rio Grande do Sul, com o governo do Rio de Janeiro, etc. É possível que o Brasil também consiga unir os agentes para a criação de algo semelhante, quer dizer, um projeto mais amplo de Brasil, assim, do ponto de vista de fomento a parte desse ecossistema de startups, de cocriação, etc., do que a gente está falando, e até, quiçá, América Latina? Sim, acho que sem dúvida, né, a gente tem uma iniciativa que está, né, em andamento, que é o CIT, né, o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, inclusive fica junto ali do State, naquela região ali da Vila Leopoldina, onde é o CEAGESP, pegando a parte do IPT ali da USP, que ali é um exemplo de um projeto que está sendo, né, está em andamento, um master plan sendo construído, e um projeto que visa atrair realmente iniciativa privada para investir, transformar, né, aquela grande área tão bem localizada, né, em São Paulo, num centro de inovação, né, com o objetivo realmente de geração, né, de desenvolvimento ali econômico, né, para a região, para a cidade, principalmente como um todo, né. É uma iniciativa interessante que a gente vê que está acontecendo no Brasil. E assim, a nossa expectativa é que realmente inspire também, né, outros governos, outras iniciativas a também criarem. Tem uma sendo criada em Brasília também, se não me engano, é Biotic, o nome. Também é uma área muito grande lá, né, que já captou bastante recursos. Eu acho que, se não me engano, inclusive já começou a desenvolver a construção de uma grande área lá com esse objetivo, realmente transformar, né, criar ali um grande distrito de inovação. Tem coisa acontecendo sim no Brasil.
Não, bem legal, cara. Bem legal, porque acho que é importante isso aí, né? Não ficar atrás, né? A gente tem, né? Pô, já tem vários unicórnios aí, a gente tá, esse mercado cada vez crescendo aí, então acho que tem que estar cada vez mais organizado aí para que a gente tenha competitividade internacional. E falando, inclusive, de mercado internacional, e eu vou dar um pezinho agora no futuro, cara, né? Não dá para dentro do Future Hacker não olhar um pouco lá para frente, né? Você acredita que os distritos de inovação, cara, integrado, né, internacionalmente, ou seja, vamos supor que aqui a State esteja ligada com essa de Boston, que esteja ligada com a de Portugal, etc., somado ao nomadismo digital, cara, a gente pode estar criando e potencializando uma nova modalidade de vida e de trabalho? Sem dúvida. Eu acho que com certeza isso já está acontecendo. Também exemplos, pegando de novo o exemplo lá de Boston, ali se criou algo que se tu é um cientista, se tu trabalha com biotecnologia, é um desejo ir para lá, né? E se tu tiver uma oportunidade, né, de ir para lá, morar um tempo lá, trabalhar, estudar, enfim, é uma coisa muito interessante. E é isso que a gente vê muito, né, os nômades, né, eles vão em busca disso, vão em busca, né, de ter essa experiência, né, de trabalhar, de estar num lugar que realmente eles vão estar ali aprendendo, se desenvolvendo, trabalhando, morando, né, vivendo aquilo. Então eu acho que é um movimento que a gente vai ver bastante, né, e aquilo, todos esses projetos que estão sendo construídos, eles estão muito pensando em como receber as pessoas, né, como criar realmente esse ambiente, né, de criar boas condições de vida, de trabalho, né. Então eu acho que vai ser bastante comum a gente ver isso aí, né? Cada vez mais esses equipamentos, essas estruturas, né, prontas, né, para estar recebendo esse fluxo de pessoas que vão estar realmente, né, que buscando essa experiência em diversos locais aí do planeta. Legal. E quando você fala da extensão disso para impacto social, quer dizer, né, uma coisa são as pessoas, né, que já, né, têm mais estudo, né, que vai fazer trabalhos, né, de mais complexos, etc. Mas como eu estou falando com a base da população, como é que, teoricamente, um projeto como esse pode ajudar no impacto, assim, na região, no ponto de vista, sabe, de diminuir um pouco, não só, né, a desigualdade ali, mas a desigualdade intelectual, né? Quer dizer, existe algum projeto de capacitação também local, geolocalizado ali, para que as pessoas possam estar mais preparadas para os novos empregos, novos trabalhos, etc.? Eu acho que sim, eu acho que cabe, né, o Distrito de Inovação, quando ele se forma num determinado local, ele não pode simplesmente querer colocar muros em volta e criar, né, uma ilha. Pelo contrário, ele está indo ali, ele vai dialogar, ele tem que causar impacto social positivo para toda a região. Isso é muito direto, né, quando a gente vê na questão do desenvolvimento econômico local, né, porque, de novo, no momento que a gente atrai pessoas, concentra pessoas no local, tem toda uma série de serviços tem que ser desenvolvidos para conseguir atender. E isso gera, né, o desenvolvimento, geração de emprego e tudo mais. Não só dos empregos, né, com maior valor técnico, eu diria, né, com maior renda, mas todos os tipos de trabalho para suportar as pessoas vivendo naquele local. E a questão de desenvolver realmente capacitação, eu acho que a gente vê muitos hubs trabalhando isso. Né, trabalhando de alguma forma, integrando, né, abrindo bolsas quando tem cursos, programas, né, tentando envolver a comunidade e muitas vezes também trazendo a sua comunidade interna, né, para dialogar com o público, entender problemas locais e buscar desenvolver iniciativas através de hackathons e outras coisas realmente para criar um impacto, né, social positivo no entorno. Olha, a gente fez uma entrevista aqui e você não falou nem o momento da State. Agora eu quero a hora que você fale da State, que veio da Seu Peixe, que eu acho que é muito legal, né? Eu até falar que eu cheguei lá, né, através, né, de eu faço, né, uma assessoria para um fundo de investimento, aí fui convidado para conhecer lá, eu fiquei encantado com o lugar. Eu queria que você me falasse agora um pouco, né, das iniciativas da State. Conta um pouquinho aí o caso, de quando você criou, quer dizer, pegou um galpão, né, que estava lá, né, num lugar que é perto aqui de Pinheiros, para quem não é de São Paulo, aqui, né, perto no bairro Nobre aqui de São Paulo. Conta um pouquinho aí do case da State pra gente. O State está inserido dentro de um projeto de intervenção urbana chamada PIL Vila Leopoldina, né, um projeto que é liderado pelo Grupo Votorantim, possui uma grande área, um grande pedaço do bairro ali da Vila Leopoldina, e eles têm um projeto onde eles vão investir, né, no social, né, esse projeto está na Câmara dos Vereadores para ser aprovado, mas o objetivo é investir centenas de milhões de reais no desenvolvimento ali da região, inclusive criando moradia para algumas. A gente tem duas pequenas favelinhas ali ao lado, onde esse projeto ele vai criar moradia decente para essas pessoas,
investir nas ruas, uma série de coisas. Então, um grande, né, projeto de intervenção urbana, o State está inserido dentro dessa área. E o State surgiu com o objetivo de ser um centro de inovação, né, focado basicamente em 3 pilares, né, ciência, cidades e criatividade. Né, no pilar de ciências, né, a gente é um galpão industrial dos anos 40. Ali operou uma metalúrgica, né, durante décadas. A gente não tem problema de energia elétrica, nem de peso, nem de logística. Né, pode se criar qualquer coisa ali dentro. Então, desde o início, a intenção foi, né, ser um centro de inovação com foco ao desenvolvimento, né, de inovação de base científica, não apenas tecnológica, não apenas digital, mas científica. E para isso, né, tendo toda uma infraestrutura capaz de suportar laboratórios, por exemplo, laboratórios de biotecnologia e tudo mais, que é um dos nossos objetivos e é um dos projetos que a gente está trabalhando, né, criando um grande hub, um coworking de máquinas laboratoriais para cientistas e empreendedores. É um dos projetos dentro do nosso pilar de ciências. O segundo pilar é cidades, então a gente olha todo tipo de inovação que melhora a vida das pessoas de alguma forma. A gente fala de smart cities, mobilidade, health buildings, entre outros. Por isso que a gente fala tanto e olha tanto de distrito de inovação, né, que a gente faz, né, não só parte ali do Pio Vila Leopoldina, mas a gente acredita no desenvolvimento de toda aquela região, né, e junto também com esse projeto do CIT, né, que está sendo capitaneado aí pela Invest SP. E o terceiro pilar é a indústria criativa. A gente acredita que é uma indústria que cada vez mais está presente em qualquer área, né, e a gente está falando aí, né, não só de comunicação, mas de entretenimento, de games, de moda, enfim. E também é uma indústria que o bairro ali da Vila Leopoldina já tem uma vocação já há algumas décadas, né? A gente vê pela grande presença, né, de agências e principalmente de produtores de filme. O2 ali do Fernando Meirelles, a Paranoide do Heitor Dalia, enfim, estão ali já há décadas. O State, o projeto começou em 2017, quando eu conheci o galpão que estava desocupado, né, que tinham desativado ali a antiga metalúrgica anos antes, e fui conversar ali com a Votorantim para desenvolver o projeto. Então, assim, ali a gente evoluiu a conversa, depois eu estruturei a operação para trazer realmente parceiros para ajudarem a desenvolver. Né, um dos parceiros é a Flag CX, que é um grande grupo, né, de comunicação, que eles fazem parte ali, né, são meus sócios no projeto. E também trouxemos ali um grupo de empresas, né? Estamos falando da Edenred, BNP Paribas, a Worldline, antiga Ingênico, e o Carrefour. Né? Então, juntos, a gente foi quem deu start realmente nesse projeto aí do State, que o projeto começou em 2017, a gente efetivamente abriu as portas ali no final de 2019. Muito legal. E você vê a perspectiva do crescimento da State para outros bairros, outras cidades, outros países? Qual é o caminho de evolução do State? A gente já projetou o State pensando, sim, em escala, até o nosso próprio modelo, que vai desde pensar no mobiliário. Então, a gente trabalha com mobiliário open source, onde literalmente a gente imprime, corta a madeira e a gente consegue replicar isso igual em qualquer lugar do mundo, né, criando o mesmo look and feel do State. A nossa visão seria ter presença, né, em outros centros, né, de inovação globais. Então essa que seria a ideia para realmente criar uma ponte muito forte. Então ainda não tem hoje um plano. O nosso plano é primeiro consolidar muito, né, a nossa operação aqui em São Paulo, realmente criar muito impacto aqui, né, principalmente isso fomentando, né, a inovação de base científica. Esse projeto do CoreBio que eu comentei do laboratório é um projeto que a gente está realmente investindo bastante nele. Então a gente espera isso. Primeiro, consolidar muito bem o State agora. Obviamente os planos eles estão atrasados, né? A gente abriu ali no início de 2019, a gente ia inaugurar no início de 2020, com toda a pandemia a gente postergou, a gente ainda não inaugurou oficialmente. Todo esse período aí realmente com fluxo, né, de ocupação muito baixo. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalhando muito, né, a questão da comunidade, né, de relacionamento com grandes empresas, startups, fazendo toda uma camada, né, de serviços que a gente também oferece além do espaço físico. Como centro de inovação, a gente define muito que a gente tem três estados. O estado sólido, que é propriamente o galpão, é a infraestrutura física que reúne pessoas. A gente tem o estado líquido, que é realmente entender os desafios das empresas e ajudar elas a encontrar soluções, né, muito usando através da inovação aberta, conectando toda a nossa rede. E o estado etéreo, que a gente define como uma comunidade, que não é só o físico nem o digital, é tudo, presente em tudo.
Muito legal, Jorge. E vamos lá que eu tenho aqui, a gente tá com uma base bem grande, né, de muita gente ouvindo aí, quer dizer, se eles querem submeter, vamos pôr os cientistas aos projetos, como é que eles fazem para achar a State, quais são os caminhos aí naturais? Legal, a gente tem, enfim, pesquisando na rede, pode entrar em contato conosco direto pelo site, tem o Instagram, tem o LinkedIn, são canais aí para entrar em contato conosco, e é muito interessante também olhar os programas que a gente oferece. Então, nesse momento, por exemplo, a gente está rodando um programa de aceleração chamado Where Science Happens. A gente está acelerando 3 startups de uma forma muito tailor-made. O nosso programa ali é concentrar em poucas startups e dar bastante atenção no desenvolvimento do negócio. Então, conectando realmente muitas empresas potenciais, clientes, e ajudando realmente, conectando uma rede muito grande de mentores dentro de um programa para ajudar esses cientistas e empreendedores a se desenvolverem. É um programa com foco, né, realmente em startups de base científica. Jorge, bem, chegando aqui ao final, queria agradecer bastante aí a tua presença e falar parabéns pelo projeto, cara. Eu conheço, né, já fui umas 3 vezes na State e eu recomendo para as pessoas para conhecerem, é um lugar que é maravilhoso, um lugar muito legal. Claro, quando forem permitidos os encontros presenciais, eu acho que vale visitar. Quem estiver aqui em São Paulo, vale visitar o galpão, né, é um lugar enorme ali, que fica na Vila Leopoldina. Então, de novo, cara, quero agradecer bastante aqui, cara. Espero que a gente, né, com o Future Hack, a gente consiga fazer projetos também em parceria, que a gente até conversou, já teve uns primeiros papos aí de uns painéis de conteúdo que a gente possa fazer junto. Eu queria que você deixasse aqui as suas últimas palavras aqui. Legal, André. Bom, super obrigado aí pelo convite para participar do Future Hack. Foi um prazer aí conversar. Essa conversa aqui ainda vai longe, aí tem muita coisa aí para desenvolver junto, né? Além de conteúdo, enfim. Isso aí, pessoal. Obrigado, Jorge. Pessoal, até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.